promessas de Deus, né? Povo de Israel. O Senhor Todo-Poderoso falou comigo e disse: Eu tenho um grande amor por Jerusalém, um amor que me faz ficar irado contra os seus inimigos. Eu voltarei para Jerusalém e ali morarei. Então Jerusalém será chamada de cidade fiel, e o monte do Senhor Todo-Poderoso será chamado de Monte Santo. Mas uma vez os velhinhos e as velhinhas, com as suas bengalas na mão, vão se sentar nas praças de Jerusalém, e as praças ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Isso pode parecer impossível aos que voltaram do cativeiro na Babilônia, mas não é impossível para mim, o Senhor Todo-Poderoso. Vou salvar o meu povo, eu os tirarei dos países do leste e do oeste, para onde foram levados como prisioneiros, e os trarei de volta para Jerusalém, onde ficarão morando. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e os governarei com justiça e fidelidade. O Senhor Todo-Poderoso diz: Portanto, tenham coragem, todos os que estão ouvindo agora o mesmo que os profetas disseram, quando se começou a reconstrução do templo do Senhor Todo-Poderoso, e foram colocados os seus alicerces. Pois, até aquele tempo, não havia dinheiro para pagar os trabalhadores, e os animais de carga não rendiam dinheiro para os seus donos. Havia tantos inimigos que ninguém vivia seguro, pois eu fiz com que todos fossem inimigos um dos outros. Mas eu, o Senhor Todo-Poderoso, prometo que agora não vou tratar os que restam deste povo como fiz no passado. Eles semearão as suas terras em paz, as parreiras darão uvas, a terra dará boas colheitas e cairá a chuva do céu. Darei tudo isso aos que restarem do meu povo, moradores de Judá e de Israel. No passado, os povos de outras nações maldiziam uns aos outros assim, que Deus os castigue como castigou o povo de Judá e de Israel. Mas eu vou salvar vocês, e no futuro aqueles mesmos povos dirão uns aos outros, que Deus os abençoe, como abençoou o povo de Judá e de Israel. Não fiquem com medo, tenham coragem. O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo quando seus antepassados me fizeram ficar irado: Eu os castiguei, como havia resolvido antes. Não mudei de ideia. E agora resolvi abençoar o povo de Jerusalém e de Judá e não vou mudar de ideia. Portanto, não fiquem com medo. São estas as coisas que vocês devem fazer. Digam todos a verdade uns aos outros e decidam com justiça os casos nos tribunais a fim de que haja paz. Porém, não façam planos para prejudicar uns aos outros e não jurem falso, pois eu, o Senhor, odeio tudo isso. Amém. Pode falar. Então, a gente, né, acabou de ler assim o que o profeta Zacarias, ouvindo as palavras de Deus, né, ele começou a falar para o povo. A história dele, né, de Zacarias, né, todos sabem que o povo ficou cativo lá na Babilônia, né, devido à invasão, né, dos persas. E o povo, eles tinham sido muito rebeldes no passado, né, como todos nós sabemos. E aí aconteceu tudo isso, eles foram cativos lá. Mas o que acontece com Zacarias? Ele nasce lá no meio desse povo, né? Mas como ele é de uma descendência, de uma linhagem de sacerdotes,
Então ele nunca perdeu o contato com Deus. E também ele se torna um grande profeta, mesmo sendo menino. Os historiadores falam assim que desde adolescente, desde os 14 anos mais ou menos, que ele começa a profetizar, né? Então, quando ele vem aqui para esse momento de Israel, ele ainda é jovem e começa a falar, tanto que, né, assim, eu imagino, né, que na cabeça dele, como os jovens de hoje são, né, que a gente pensa um pouco meio rebelde, ele imagina que Deus também era para esse povo, né? Daí fala que Deus iria restaurar, né? Tanto Jerusalém para os velhos, para as crianças, né? E ele, sendo jovem, então ele faz esse, digamos que adendo mesmo, né? Dessa palavra de Deus. Ele foi um profeta que teve um ministério curto, apenas de 2 anos, mais ou menos. E ele também ele foi contemporâneo de Ageu. Os dois nasceram lá na Babilônia, né? E ficaram um período lá e depois vieram ainda quase criança para Israel. Acho que eles acompanharam mais a reconstrução, né, de tudo, né? O povo veio, né? E Sim. acho que ele estava bem ali presente mesmo, né? Na questão da reconstrução do templo, né? Isso. E as mensagens dele era assim, ele convidava o povo à conversão mesmo, à obediência, a ter assim um ânimo, melhorar o ânimo, né? Ter uma alegria, por quê? Porque eles iriam reconstruir mesmo, né, o templo. Desde Salomão, o templo nunca mais tinha sido reconstruído. Então, ele vem com esse propósito. E quando ele chega ali, ele se dispõe na presença de Deus, né? E Começa a falar, né? começa a falar. Profetizar, né? Isso. Porque o povo andava triste, né? O povo andava triste porque não tinha uma igreja, né? Diferentemente de nós, que hoje nós temos muitas igrejas. Nossa. E, né? E mesmo assim as pessoas não se voltam, né? Muitas vezes. Verdade. E se a gente for fazer um comparativo também, nós ficamos aí praticamente 2 anos sem congregar, né? Sim. Em um lugar, né? Por mais que os cultos eram online, né? A gente for ver, a escola dominical continua online, presencial também, mas a gente ficou um tempo aí distante dos irmãos, né? E eu tenho certeza que esse tempo também trouxe, né? Tristeza mesmo, né? Assim, poxa, queria estar lá na igreja, congregando, né? Eu lembro que quando a gente voltou foi uma festa, né? E a gente lógico que a igreja somos nós, né? Não o lugar em si, mas como é gostoso, né? Tá num lugar, todo mundo reunido junto, né? Para ali adorarmos o Senhor, né? A gente se ver, conversar, se abraçar. Sim. Eu lembro quando você fez um café da manhã aqui, que foi o retorno. Aí você estava tão feliz assim, né? Todo mundo estava feliz, porque estava inaugurando, tipo, o adeus ao Covid e a comunhão presencial, Verdade. né? Acho que foi na Páscoa, não foi? Será? Acho que foi na Páscoa. Não lembro muito bem. Me recordo também. Mas é gostoso esses momentos, né? E marca a gente, né? Sim. E a escola dominical sempre foi muito assim, ativa nesse sentido, de se reunir, de fazer café da manhã, de fazer atividade. E realmente traz uma alegria, né, pro coração da gente. E é algo que aquece, né, o coração da gente, né? A gente às vezes fica nessa loucura da semana, de muitas coisas, muitos compromissos, né? E a igreja é esse momento da gente compartilhar mesmo a vida, né? Compartilhar as lutas, os problemas, né? Mas tá ali todo mundo junto no mesmo propósito, né? Verdade. E eu fico pensando, então, quando esse povo volta, mais ou menos nessa situação, né?
Só que uns estão tristes, né, porque perderam pessoas, né, como também, né, nesse tempo de Covid, muitos perderam. Mas a alegria de poder adorar a Deus no templo, na casa do Senhor, era isso que o profeta vinha falando, né, que Deus ele ia restaurar, ia trazer alegria, né, no meio do povo e que Deus tinha se arrependido, né, digamos, né, que Deus se arrependeu daquilo que ele havia feito antes, né, que ele ia mudar, né, ele até tem no versículo ali, no versículo fala que ele ia restaurar mesmo, né, que ele ia trazer de volta todo esse amor, né, para o povo, que o povo ia viver sem choro, né, como lá em Apocalipse fala também, né. Então essa esperança, ele começa a renovar uma esperança no coração do povo. E do próprio Zacarias, né? Ele mesmo, que passou todo o perrengue lá, nasceu no meio de um povo que não era o dele. Então ele realmente vem com essa ministração, né? De amor e paz, realmente. Alegria, né? E realmente, né, a gente pode fazer aí uma pergunta, quem gosta de boas notícias, né? Acho que todo mundo gosta de boas notícias, né? E eu acho que a gente veio aí de 2 anos, assim, de notícias trágicas, né? Foi o Covid, aí dependendo, teve regiões do Brasil onde teve muita chuva, né? Teve muitas mortes, então assim, quando o povo estava se reerguendo, né, do Covid, sendo aí curado, restaurado, veio outro desafio. Então, essa é a nossa vida, né? É a vida nesse, né, o dia a dia nosso, né? Então, eu creio que todos gostam de boas notícias, né? E Zacarias estava ali para dar boas notícias, né? Anunciar boas notícias, né? E não é fácil, né? Imagina ele também. Eu acredito que ele era desafiador para ele mesmo, né? Ele falar para o povo e fazer com que o povo acreditasse, né? Que ia ser restaurado mesmo, Sim. né? Porque muitas vezes a gente duvida, né? Ou não acredita, tá todo mundo descrente. Até porque não foram todos que foram liberados, né? Pelo rei da Pérsia. Foram alguns que foram liberados para essa reconstrução. Então, para trabalhar ainda, né? Isso, para trabalhar. Então, em meio à tristeza, ele tinha que lançar ainda palavras de contentamento, né? O tempo todo, né? E sem falar que ele tinha que restaurar toda a ética da época, né? Porque o povo estava bem, assim, não só descontente, estava querendo um templo, mas também estava vivendo outras práticas, né? Então ele tinha que falar da salvação mesmo, né? Que Deus ele queria que o povo se voltasse para ele, né? Então ele tinha que trazer essa restauração para o povo e ele sai falando isso. E hoje o que Deus espera de nós também é isso, né? Que a gente anuncie, né, essa salvação, novas, né? as boas novas da graça, né? E ele saiu encorajando, fortalecendo o povo e anunciando que era um tempo mesmo de libertação, né? E que Deus iria fazer o povo prosperar. Então, mesmo, né, a gente tendo passado por muitas lutas, dificuldades, que agora vem também aquela outra onda do macaco lá, né? Varíola, né? Da varíola. Eu ouvi na TV, eu falei, meu, tem mais essa. Mais essa, né? agora. Então, e a transmissão é maior ainda que o Covid, né? Tem várias formas de transmitir. Então, assim, realmente a gente está em tempos difíceis, né? Mas daí nós podemos trazer, né, à memória essas palavras do profeta, né, que tentou consolar o povo, né, e o povo que estava lá cativo e trouxe ânimo mesmo, né. Então acho que a nossa esperança, certeza a nossa esperança é Deus
o nosso foco é Deus, né? Mesmo quando a gente vive num meio de pessoas que não acreditam nisso, né? Mas hoje o nosso convite, né, que o Senhor nos faz realmente é o de restaurar tudo isso, né? Restaurar a nossa vida com Ele, a gente procurar ter uma vida de santidade, né? Uma vida de verdade mesmo. Que o povo lá também, né, na época, daí nós estamos falando agora da nossa época, né, fazendo esse movimento, mas o povo lá também andava assim, né, meio descrente, não se importavam muito uns com os outros. Não praticava a verdade, a justiça, né? Isso. Você fala aqui, né, que eles falavam mal do próximo, né? Ali. Sim. Então o comportamento também não era muito legal, individual e coletivo, né? Com o pessoal ali. Então, realmente, Zacarias tinha um desafio muito grande ali, né? De ao mesmo tempo amar as pessoas, né? Mas fazer com que eles entendessem o propósito do Senhor, né? O propósito de que se você fazer as coisas, né, obedecer o que o Senhor estava falando, porque foi uma promessa, né, que o Senhor estava falando ali através de Zacarias, eles iam colher bons frutos, né? Eles iam ter, né, bons semeados. Sim, através boa de semeadura, né? Através de fala na palavra. Zacarias, Sim. Então, fazer o povo acreditar, né, e mudar mesmo, né, como você falou, mudar o caráter, né, ali, né, muitas vezes do povo, né, porque a gente traz hoje, a gente que às vezes está em algum ambiente, principalmente né, mas que é desafiador, Deus, Sim. é assim, você vê umas coisas que você fica chocada, né, e as pessoas falam as coisas como que se não magoasse o próximo, sabe? E eu fico olhando assim, eu falei, meu Deus, como que pode essa pessoa falar? Ainda fala assim, mas é verdade, né, Carla? E o nosso desafio é amar os Então, inimigos. você vai falar o quê? Aí eu falo assim, bom, essa não é a verdade que eu creio, né? Mas é a verdade que você crê, mas não é a minha. Né? Mas é muito desafiador o ambiente de trabalho, principalmente ali, onde muitas pessoas não acreditam, ou acreditam quando convém. Quando convém, né? Ao bel nas prazer, bênçãos. né? Então, aí convém, daí, não, eu creio sim, mas assim, a gente sabe que é algo muito, como que fala? Algo muito superficial, né? Muito, não é profundo. Então, a gente realmente, ali, Zacarias tinha um desafio muito grande, né? E é hoje o que a gente também fazendo, tem o mesmo né? desafio. Somos né? Zacarias Verdade. nesse mundo. E o interessante é que a palavra de Deus fala que eles deveriam ser obedientes a isso, né? A falar a verdade, praticar a justiça, não pensar nada de mal sobre o próximo. Sim. E não amar os juramentos falsos, né? Então, se eles fossem obedientes a tudo isso, Deus ele ia realmente cumprir com o que ele estava falando, né? E esse era o compromisso dele. Né? Mas assim, o que Deus fala aí, né? Que ele estava decidido a, né? A amaldiçoar, né? A condenar, eles estavam condenados. Mas eu acho que Deus é grande misericórdia, né? Volta atrás, né? Verdade. E fala que ele está decidido também a amar, a perdoar. Né? Sim. E a gente estava até falando sobre isso, né, mas que povo rebelde, gente. Zacarias estava falando ali, era a boca do Senhor, né? Falando para eles. E eles, né, não acreditavam, né, ou não queriam saber. E você até falou, né? Será que nós somos assim? Falar, será que a gente é assim? Falar, realmente é pra gente, né? Pra gente parar e pensar, né? Refletir bem, né? Nossa. Será que nós estamos sendo assim? Nós somos assim? Fazemos isso, né? Não é fácil.
Então, assim, o livro, né, em si do profeta Zacarias, ele é bem inspirador, assim, nesse sentido, de promover o reino de Deus mesmo, trazer essa justiça, essa alegria, né, restaurar a alegria do povo. Zacarias ali é lindo, né? É inspirador mesmo, como você falou, né? E quantas promessas do Senhor, né? Tem no livro de Zacarias, né? Verdade, ele anuncia, né, o próprio Salvador, né, que viria. Ele anuncia o final dos tempos, né? Então, eu diria, né, nas minhas palavras, que ele é um profeta completo, né? Demais. E também aqui traz, né, acho que alguns pontos, né, Mada, da revista, né, na palavra que ilumina aqui. A paz, né, os frutos mesmo, né, a alegria, o amor, né? Sim, que ele fala assim, né, eu até anotei assim para gravar mesmo, né? Quando a gente faz anotação, grava. Que através da justiça, né, da fé, nós recebemos o perdão de Deus. E através da paz, a gente consegue que Deus traga pra gente essa paz infinita, né? Através do governo de Deus. Então a gente... E não é aquela paz que a gente acha, nunca mais vou sofrer nada. Não. É aquela paz interior da certeza de que Deus está com você, que é Ele que te governa, né? Segurança, uma né? segurança. Que a gente sente, uma tranquilidade. Por mais que o mundo esteja desabando, né? A gente sente isso, não é apenas a ausência disso, né? Que a gente fala, paz é a ausência de problemas. Não, isso, né? E a alegria também é de anunciar mesmo esta alegria, né? Mesmo a gente estando vivendo coisas não tão alegres, não tão felizes, mas Deus, Jesus é alegria, né? E nós estamos caminhando para isso, para um fim que é sem dor e sem choro. É o contentamento, né, Má? A gente falou sobre isso, acho que uns 2 domingos atrás, né? Do contentamento. A gente precisa mesmo escolher, né? Viver contente, por mais difícil, por mais as lutas que estejam, mas temos a certeza de que o Senhor está conosco, né? Verdade. E a última questão, né, que ele levanta, assim, né, que ele vem trazendo mais ali para os últimos versículos, é o amor. Que Jesus é o amor, né? Jesus é essa expressão de amor do Pai. É verdade. E o Espírito Santo também derrama o amor nos corações que são salvos, né? Nestes corações que também já estão salvos, o Espírito Santo vai renovando esse amor, vai trazendo todos esses dons do fruto ali que nós lemos, né? Então, o próprio Espírito Santo, ele vai restaurando tudo isso. E o amor, né? Vale a pena lembrar que o amor não é sentimento. Não é só palavras, são ações. Né? E nós temos que nortear as nossas vidas com essas ações. E levando sempre, né, tendo compaixão por todas as pessoas, até pelas inimigas, até por aquelas que nos tiram a paz, né? Eu vejo que é uma responsabilidade, né, Má, nossa, né? Levar isso, né? Levar o amor, levar a graça, a justiça. Sim. Então, muitas vezes a gente quer fugir disso, né? Resolve aí, não é problema meu, mas é problema nosso. Sim, né? O próprio Deus, ele espera que a gente se comprometa com isso. Esse é o nosso compromisso com o Senhor, né? É de levar as boas novas, né? Que é o nosso tema de hoje. É verdade. E é isso, né? Eu creio assim que se a gente alimentar o nosso coração com a justiça, com o amor de Deus, com a alegria de Deus,
e com a própria boa nova de Deus, né, dentro de nós, sempre sendo avivada, e a gente cumprindo o nosso propósito, alegraremos o coração do Senhor. Espírito, né, É do verdade. Senhor. Amém, amém, né? Que possamos mesmo viver, né, as boas novas, né? Sim, Todos os dias, por mais aí difícil que seja ao nosso redor, né? Guardar o nosso coração, né? E realmente espalhar, né, as boas novas da palavra do Senhor, né? Através das nossas atitudes, através das nossas falas, né? Que muitas vezes aí a gente pode falar alguma coisa e magoar alguém. verdade. Então, através dos nossos pensamentos, os nossos pés, por onde a gente, né, andar, as nossas mãos, que venha mesmo aí fazer a diferença, né, por onde nós fomos. Sim. Amém? Amém. Glória a Deus, né, por essa palavra, que o Senhor venha nos fortalecer, nos restaurar nesse dia, né, que Sim. a alegria do Senhor, né, venha sobre as nossas vidas neste dia. Amém, Mar? Amém. Muito obrigada, viu? Que Deus continue a abençoar, usar a sua vida poderosamente. Você é Amém. bênção. Irmãos, Obrigada que a Deus você. abençoe vocês, viu? Tenham um bom domingo, tá? Em nome de Jesus. Tchau, tchau.